Boa noite, nós somos o grupo 5. Eu sou o Alexandre, estou aqui com o Lucas Pimenta e o Lucas Couto, e nós vamos apresentar a nossa interface que se trata do Banco Sinistro. Agora a gente está na etapa da síntese da prototipação, e na síntese a gente extraiu uns dados da situação atual, né? Análise com os dados que a gente coletou dos questionários, das entrevistas, das metas, da parte de análise da situação, né? Todos os dados que a gente extraiu, brainstorming do Desk Research, e a gente aplicou isso na criação de personas, né? Que nada mais são que exemplos ou até mesmo suposições de usuários que viriam a utilizar essa aplicação nessa interface que a gente produziu. E a gente fez três personas aqui, né, baseado nesses dados coletados, nessas informações. E a partir dessas personas e da história dessas personas, a gente pôde criar os cenários que baseiam em problemas em que esses usuários podem vir a enfrentar e enfrentavam em outras soluções, e a gente pretende resolver na nossa solução, na nossa interface. A gente está tratando de um cenário aqui, né, do José, que é um senhor de idade, semi-analfabeto, e ele tinha um problema de que na pandemia, pelo nosso protótipo se tratar de uma aplicação financeira em meio à pandemia, ele no meio da pandemia ele estava com o celular, não estava autenticado para utilizar a ferramenta de aplicativo financeiro, né? E ele é um dos problemas aqui nos cenários de uso. E tem um outro problema aqui da Leia, que é uma senhora também, aposentada, ela precisou pagar uma conta, só que ela não sabe utilizar aplicativos bancários. Aqui nós temos outro cenário com a Leia, em que ela quer efetuar uma compra online, mas não quer cadastrar o cartão dela para efetuar essa compra. E um outro cenário também com o José, que ele quer efetuar uma transferência e ele não consegue, e ele precisa da ajuda de terceiros para realizar essa transferência. Então, o Gabriel, a gente desconsiderou ele na criação de cenários de uso pelo fato das metas de design dele ser bem semelhantes ao metas de design já da Leia, né? E para não se tornar muito repetitivo e não acabar atrapalhando a nossa prototipação. E a gente resolveu desconsiderar a persona do Gabriel, que a gente montou de acordo com os dados extraídos da análise. Aí aqui seria a meta de design do Gabriel, né? Que seria menos passos para concluir esse objetivo, que seria a meta de eficiência, e a gente resolveu desconsiderar pelo fato da meta de design da Leia já se enquadrar nisso, né? Que seriam as funcionalidades mais utilizadas, mais acessíveis na interface. Também da Leia nós temos a interface simples, que seria a aprendizagem. Pelo fato dela não saber utilizar aplicações anteriores, ela teria uma facilidade de absorver o conhecimento e ficar craque aí na nossa aplicação, e tornar opcional a necessidade de inserção de dados bancários, a questão do cartão, né? Que entra na meta de segurança. No José a gente tem a questão da linguagem simples, puxando um pouco para a aprendizagem também, mas para questões de realização de tarefas mais simples, já que as pessoas não podem ter essa dificuldade para realizar uma questão que não traz tanto problema. Aqui estão alguns dados que a gente extraiu aqui do nosso questionário, que a gente obteve as respostas do questionário e expôs aqui uns dados interessantes em relação às respostas dos questionários. E aqui a gente tem um pouco dos modelos de tarefas, né? Com as funcionalidades do nosso protótipo. A funcionalidade principal que a gente resolveu focar foi na funcionalidade de realizar uma transferência de um aplicativo bancário. Então a gente fez aqui o passo a passo aí, né, do plano 1, plano 2 e do plano 3, para poder o usuário realizar essa transferência. Aí tem aqui o plano 1, caso o usuário não possua um cadastro, os passos que ele deseja, os passos que ele deve realizar, né? Que são 1, 2, o 4 e o 5. Aqui o plano 2, caso o usuário possua cadastro, mas não tenha o celular autenticado e ele precisa realizar atividades 1, 3, 4 e 5. E aqui o plano 3, caso o usuário possui cadastro e o celular autenticado, ele precisa realizar só os passos 1, 3 e 5. E aqui está a descrição com os passos e os subpassos dentro de cada passo que ele precisa realizar para concluir essa atividade.
Aqui a confirmação de transferência, o objetivo é verificar se a transferência foi realizada com sucesso e aqui os operadores necessários para realizar essa atividade. E é basicamente isso a síntese do nosso projeto. Bom, essas são as telas de login e a de cadastro. E assim como a de autenticação, elas servem para mostrar que nesse aplicativo ele possui a funcionalidade de autenticação, coisa que nos bancos tradicionais não pode ser feito de fato só usando o aplicativo. Porque eles têm questões burocráticas que obrigam a pessoa a ir em agências físicas para ter acesso a essas funcionalidades. Então, aqui é a tela principal. O básico dela, a ideia dela principal é fazer com que as funcionalidades mais importantes estejam mais próximas mais visíveis e acessíveis aos usuários, e as funcionalidades menos usadas fiquem mais distantes. Então, essa tela de transferência ela foi feita para ser efetuada em menos passos, visto que ela possui um drop-down dinâmico, em que esse formulário é adaptado também para ser diferente quando é selecionado o aplicativo do próprio banco, com opções de formulário que trazem mais segurança, visto que ele não pede dados bancários e só dados em relação ao login do próprio banco. Em relação às evidências de design aplicadas e discutidas no UX Myths, acho que a gente aplicou na nossa interface. Tem o mito 21, que as pessoas podem te dizer o que querem, e o mito 9, em que o design tem que ser original. O mito 21 a gente utilizou parcialmente ele na nossa interface, né? Apesar da gente colocar um campo de atalho em que o usuário pode inserir as funcionalidades e ações que ele utiliza com frequência, a gente pensou em manter as principais funcionalidades em fácil acesso, né? Para que não seja muito necessário utilizar esse campo de atalhos aí por parte do usuário. E o mito 9, em relação ao design tem que ser original, a gente utilizou algumas técnicas também já implementadas em outra interface, tendo em vista que as outras também dão certo, e a gente pôde evidenciar isso na nossa análise competitiva, e principalmente alguns aspectos de aplicações tradicionais do banco, para não fugir completamente do conceito de uma aplicação tradicional financeira de renome, e também não ficar deixar de lado o que dá certo nos aplicativos de banco digital. Então a gente mesclou um pouco os dois lados aí para fazer a nossa interface. Em relação à lei de Fitts, a gente não chegou a utilizar ela explicitamente, só que a gente projetou no nosso protótipo de forma que ela estivesse implicitamente inserida no conceito, o conceito dela estivesse implicitamente inserido. A tela principal ela necessita de um scroll, porque ela possui todas as funcionalidades assim que você acessa a primeira tela, e apesar desse fato, os botões com as suas funcionalidades foram inseridos pensando no grau e tipo de utilização desses elementos, né? Para que ele fique de fácil acesso para o usuário e fique numa localização em que os mais utilizados sejam mais fáceis de acessar do que as coisas que são menos utilizadas. A gente considerou que não foi necessário aplicar a lei de Hick-Riemann no nosso projeto, porque considerando que nesses aplicativos os usuários de banco já possuem objetivos pensados na hora de clicar no acessar o sistema, a gente considerou que não foi necessário aplicar essa lei. Por exemplo, José pretendia acessar o aplicativo para consultar o extrato. Isso representa uma ação em que ele não precisa de fato tomar uma decisão, mas sim encontrar o botão correto para o seu objetivo. Aí, apesar de não ter sido usada essa lei, a gente fez o que a gente acabou de citar na lei de Fitts, que é um ponto que supre a falta dessa lei no nosso projeto. No uso de outras leis e outros princípios de design, nós utilizamos bastante no nosso projeto os ícones, principalmente para exemplificar a função que os botões têm na nossa aplicação. Por exemplo, a gente pode ver o botão de transferir, onde a gente tem um símbolo conhecido de transferência de dinheiro, pagar, a gente tem ali a transferência, o dinheiro entre as mãos, o Pix, a gente tem o ícone agora tradicional do Pix, já o ícone símbolo do Pix, né? Poupança, entre outros. Isso ajuda bastante as pessoas assimilarem e diminui bastante também a curva de aprendizado do aplicativo, e as pessoas têm essa similaridade
já padrão da função que aquele botão ou aquela função ali tem. Bom, então, a gente usou, em princípio de Gestalt, a gente usou alguns. A gente usou o princípio da similaridade, que foi separar os botões de forma diferente, com cor e formato, para exemplificar funções diferentes, grupos principais de funções diferentes, graus de usabilidade, etc. A gente usou o princípio da proximidade e da continuidade para separar campos de dados. Por exemplo, esses primeiros são usados mais para inserção de dados mais pessoais e os outros usados para inserção de dados mais que a pessoa vai criar para usar o login. A gente usou também o princípio da continuidade para deixar implícito para o usuário que aquilo ali a pessoa pode rolar para a direita, porque existem mais opções. E a gente usou o princípio do ponto focal. Nesse caso, o cartão virtual é uma coisa que nem todos os usuários de bancos tradicionais conhecem. Ela só vai conhecer se ela usar aplicativo de banco. Então, a gente destacou ele por ser uma coisa importante em relação à segurança, por exemplo, que no caso até seria a resolução do problema do cenário da Leia. Então a gente destacou ele justamente por isso. Bom, além dos ícones, a gente usou alguns recursos interativos que são frases explicativas usadas em diversos pontos do projeto, como esse adicione o que quiser aqui, as observações abaixo dos formulários e o saiba mais embaixo do cartão virtual, por exemplo. Em relação às personas e os cenários estarem sendo atendidos com a prototipagem das tarefas, o cenário do José na dificuldade de autenticação do aparelho, nós facilitamos a autenticação, removendo a necessidade de comparecer em uma agência. Entretanto, nós mantivemos a segurança, sendo necessário confirmar com o código enviado por e-mail e a introdução da senha do cartão. No cenário de dificuldade de uso por parte da Leia, nós introduzimos um botão de ajuda na tela principal que irá servir para auxiliar em dificuldades simples do cotidiano dos usuários. Em relação ao segundo cenário da Leia, do medo de cadastrar um cartão físico para efetuar uma compra online, nós colocamos uma opção na tela de utilização de um cartão virtual, que em caso de dúvidas também podem ser sanadas no botão de dúvidas no canto inferior direito, no caso, né? Já no caso do José, em relação à dificuldade para efetuar uma transferência, nós decidimos simplificar a tela de realização de transferências. Colocamos as opções do formulário de formas objetivas e claras e a possibilidade de enviar a transferência a partir do usuário do Banco Sinistro, caso o destinatário também possua uma conta no banco. O nosso grupo aplicou os conceitos de engenharia cognitiva da seguinte forma. A gente fez de forma experimental, utilizando as técnicas e fazendo pesquisa com usuários. A gente acabou desenvolvendo a nossa tela de forma que tenha um caminho próximo ao ideal entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Assim, o usuário tem uma mesma linha de visão. As informações mais importantes estão dentro dessa linha. Já como o grupo aplicou os conceitos de semiótica no design, nosso trabalho, a gente fez bastante utilização dos ícones, um assunto que eu já falei um pouquinho atrás. Os ícones, eles participaram bastante do lado das funcionalidades, né? Esses ícones possuem as aparências relacionadas à ação, como, por exemplo, a engrenagemzinha ali, utilizada para ilustrar o botão de configurações. A gente também incluiu ícones de funcionalidades principais do banco, que remetem às imagens que tradicionalmente os usuários estão habituados, né? Com isso, como eu já disse antes, né, a gente diminui bastante a curva de aprendizado do uso, para casos como, por exemplo, da Leia, onde ela tem pouca experiência com um banco digital e tudo mais. Essas imagens elas já são até carregadas dos bancos tradicionais e tal. Então, traz essa proximidade para o usuário. Além disso, a gente incluiu também os signos metalinguísticos que auxiliam ali na experiência do usuário. As indicações nos labels dos formulários, por exemplo, adicione aqui o que quiser, na área vazia para os atalhos,
aquela dica ali para o usuário de um caminho a seguir, né?